Gostaria de citar a organização para este debate multidisciplinar. O meu contributo é mais para o colega amigo Pedro Sena da Silva, porque as baterias estão na fronteira entre a engenharia química ou dos processos químicos. E, de facto, o problema não só por ser fabricante de baterias, como por ser um apaixonado de automóveis e saber muito sobre a dinâmica automóvel. O problema das baterias, aliás, tenho acompanhado há alguns anos a questão das baterias e o problema, porque as baterias são reatores eletroquímicos. Aliás, o Sena Silva trouxe há pouco das baterias como depósitos de energia. Bom, para um especialista em eletroquímica, aquilo é um reator que tem que ser ativado. É um reator especial. Mas o problema é que é um reator especial que, em termos da circulação automóvel, tem problemas complicados para ser uma circulação automóvel como nós entendemos. Uma coisa é um automóvel que funciona com relativa estabilidade, do carrinho de golfe, etc. Outra coisa é um automóvel que tem que fazer acelerações, tem que fugir a obstáculos, às vezes com acelerações complicadas e outras coisas. E de facto, aí eu tenho acompanhado alguns desses trabalhos e me tenho passado pelas mãos, e porque em termos académicos, aliás, como aconteceu noutros reatores que são também eletroquímicos, como a fuel cell, da questão do hidrogênio, e a questão não é nada trivial. Aliás, devo dizer que há pouco mais de um mês tive acesso a um documento interno do Renault Nissan e fiquei muito mais preocupado do que já estou preocupado, no sentido de, como observador exterior que me interessa por um automóvel, eu vejo ali problemas muito complicados e percebi que não estavam todos resolvidos, mesmo sob o ponto de vista científico, para não dizer tecnológico, que é um pouco o que se passa com a fuel cell, se querem que ela faça coisas que ela não está preparada para fazer. Porque, de facto, aquela ideia que têm muitos especialistas, de que ter uma bateria, ao mesmo ter um depósito de combustível, como se tem o gás natural, como tem mesmo o hidrogênio, como se tem o gasóleo ou a gasolina, e se carrega numa bomba. E a bomba tira de lá o que se quiser, e são potências brutais. Aliás, o Sr. Silva sabe bem o que é uma aceleração do 0 ao 100 em 20 segundos, e outras coisas no género. Ali não há. Ali não há. Como agravante. É que, de facto, os reagentes estão lá em pré-disposição. E sabe isso muito melhor que eu, porque sabe como é que as baterias funcionam nesse aspecto. E, portanto, a minha pergunta é, os automóveis elétricos, se fala só elétricos, porque o sistema dos híbridos é outra coisa diferente. O sistema dos híbridos contém eletrónica. Depois tem outros problemas complicados, mas eu vou mudar de um motor para o outro, do motor digamos, a gasolina, do motor a combustão interna para o motor elétrico, e depois faço o switch no momento certo, que é complicadíssimo, algumas vezes. Mas pronto, mas aí o problema da potência fica resolvido, fazendo o switch. Só que na bateria não fica, então um carro automóvel exclusivamente elétrico não fica. Ou lá estão os reagentes que já lá estão. E os reagentes em termos eletroquímicos são muito complicados de reagir, porque é toda a cinética eletroquímica que tem que funcionar. Ou o carro elétrico é outra coisa que não é o nosso carro. Não é o carro que o Pedro Sena da Silva muito melhor que ele sabe. E por isso, e essa era a questão que eu ponho. É a questão que eu ponho. Porque senão há um nicho de mercado para os automóveis elétricos, e o Tiago Farias pode tê-los aí para funcionar em alguns sítios e chega a algumas rampas como a Rua Castilho e outro. Rua Castilho não, ali a autoestrada A5 e não sai. E não sai. Porque o que lá diz dão 10% de inclinação e mais do que isso tem que ter um suplemento e eu não sei de onde é que ele vai. Ou tem que se estudar e tem que se ver como é que é. Ou então a pessoa quer fugir a um obstáculo e tem que ter uma formação especial, tem que ter uma faixa especial, porque senão a segurança automóvel começa a ser complicada. Porque a pessoa não consegue saber. Era isso que eu desejava, que pudesse esclarecer um pouco melhor. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra hoje a Jorge Godinho. Só digo que assim, esta explicação do colega Clemente Carapulhos mostra-nos aí que este complica a situação. Os PowerPoints sempre fácil. Os PowerPoints, cara, fiquei encantado. E também devo dizer, não percebo o que é que eu já guiei um Tesla elétrico ali no autódromo do Estoril, fiquei encantado com aquilo. Eu sou o não percebo nada, mas o Tesla foi chama. O Tesla, no mesmo sítio em que eu costumo falar de portes, e fiquei encantado com aquilo. Não senti nada. Portanto, sim, era mais qualquer coisa. Jorge. Gostava de fazer uma observação, eventualmente suscitando algum comentário da parte da mesa relativamente à utilização ou ao potencial da smart grid. Há bocadinho vimos que no domínio da energia, o Sr. Moraes já falou isso, uma das vias para a eficiência energética é a gestão e a conservação de energia. Até agora é impossível de realizar eficientemente essa tarefa a nível doméstico.
porque as redes são unidirecionais. Não é possível existir contratos com o cliente doméstico que seja, quando for necessário para a rede, desligar a máquina de lavar ou desligar certos equipamentos suplementares. E isso tem um valor enorme pode ter um valor enorme para a rede em termos de reserva de potência, etc. Ora, as smart grids, e é uma sugestão que deve ser incorporada no conceito e na utilidade da smart grid, vai poder passar a realizar bem essa tarefa de gestão e conservação da energia a nível do ponto de consumo, sobretudo dos pontos de consumo menos sofisticados, mas são aqueles que existem em grande número. Bom, temos ainda mais, temos ali uma senhora. Chamo-me Mariana Vera, sou estudante do Instituto de Técnico de Engenharia Mecânica. A minha pergunta é a seguinte: no mesmo ramo do vandalismo, ainda dessas, todas as máquinas que vão pela cidade, como é que impossibilitam, portanto, que uma pessoa esteja a carregar o seu carro, portanto, pagou, e depois a seguir alguém venha lá, tire e ponha o seu carro a carregar, portanto, ou, por exemplo, a minha intenção, por exemplo, seria quando alguém tira, aquilo deixa de carregar e, portanto, só com o novo pagamento. Mas quer dizer, eu já paguei aquilo o tempo a arrostar, ou pago a seguir, ou o meu carro vai carregar. Portanto, há alguma segurança que impeça que alguém vá lá e tire a minha ficha. Bom, questão muito pertinente. Havia aí outra questão, não havia aqui. Minha, se calhar. Exatamente. Estas quatro, depois. Também tinha perguntado. Não, faça favor. Não estava primeiro. Já está ligado. Está obrigada. O meu nome é Sérgio Almeida, venho através de uma empresa que é a DevTech, que também já funciona com tecnologias de zero emissões. Depois até que ter uma palavra ali com o engenheiro Pedro Sena. E a minha pergunta também, a discussão é o seguinte: falaram também da mobilidade elétrica nas cidades, mas não falaram, por exemplo, dos veículos como as motas, os motociclos, que são os veículos excelentes para a cidade. E infelizmente nós temos uma média, salvo erro, de 1.1 de pessoas dentro dos carros. Neste momento entrar em Lisboa, e penso que no Porto será mais ou menos a mesma média. Isso não foi falado, e já existem cerca de 100 motas elétricas em Lisboa, que também penso que seria muito interessante para a Mobier. Só que infelizmente a Mobier tem uma ficha que não é a ficha simples, não é? Que nós estamos habituados a tomada de 220 volts, macho. Não sei se a minha pergunta também era se essa tomada vai ou não ser incluída, ou se vai ter que haver adaptadores para ficar uma tomada igual à do litio. Outra questão que falou, também das baterias. O Tesla Model S vai ser lançado em 2012 e já tem uma autonomia de 600 km. Portanto, não estamos a falar de coisas, de facto, que estão no ar, e concordo plenamente consigo que as coisas acho que estão a evoluir muito mais rapidamente do que se esperava. E eu penso que uma das coisas que, digamos que a comparação não é direta, mas ninguém esperava que a taxa de penetração dos telemóveis estivesse hoje em dia como está. Não é a mesma coisa, mas é uma tecnologia também inovadora. Outra questão, também falou da questão das cidades, e penso que a questão do CO2 é extremamente importante, mas não única. Ou seja, o combustível, principalmente o diesel, tem grandes problemas mesmo hoje em dia. Apesar de estar muito melhor do que estava há uns anos atrás, as emissões do diesel ainda são muito perigosas. Há pouco tempo foi feito um estudo na Avenida da Liberdade, em que até se aconselhava que não se andasse a pé ao pé do Marquês de Pombal e na Avenida da Liberdade. Portanto, acho que só isso já quer dizer alguma coisa. Essencialmente são essas duas questões. Muito obrigado. Vou dar a palavra à mesa e eu começo a querer chamar a atenção que o modelo do telemóvel criou um valor ao utilizador que o automóvel elétrico neste momento não pode criar. Não vale a pena aqui a discutir, mas isso é um facto. E há aqui uma questão que não foi definida, que não é este o tema, é que vai haver uma reação, como acontece sempre nos mercados industriais, da tecnologia envolvente com os motores térmicos, em gastar 2 ou 3 litros de diesel com veículos low cost, não digo que impede o carro elétrico. Pode cavar o ritmo de produção, não é uma questão de eu estou convicto que no fundo vai ganhar no longo prazo. Agora, obviamente, o ritmo de entrada, como acontece sempre nos mercados, a tecnologia envolvente reage, e isto é bom para o consumidor, como é óbvio. Quem é que quer falar agora? Eu posso acrescentar só mais uma frase, é a última. Eu vim para aqui de veículo elétrico e gasto 40 a 50 cêntimos ao 100. É uma moto elétrica, obviamente.
Quem é que posso tentar responder? Relativamente às baterias, todos temos consciência das limitações que as baterias de íons de lítio, que é basicamente essa que estamos a falar, têm. No entanto, também devo dizer, por exemplo, a tecnologia que nós estamos a utilizar, estou só a falar em termos de densidade energética, a tecnologia que nós estamos a utilizar, que não era a questão principal, mas já vai ser a principal. Relativamente à densidade energética, a tecnologia que nós estamos a utilizar tem, face às limitações da cinética, das próprias reações da bateria, está com um rendimento, estamos a falar de 100 Wh por quilo, quando em teoria se consegue extrair 540 Wh por quilo, ainda estamos praticamente a um quarto da densidade energética que se deverá vir a conseguir este tipo de baterias. Relativamente às correntes, às acelerações, aos picos de corrente, etc. Uma das ideias que nós temos precisamente, e não somos únicos, é trabalhar na associação de baterias com supercondensadores portanto, o funcionamento coordenado da bateria com supercondensadores resolve o problema das acelerações. Mas, relativamente às acelerações, então vamos outra vez falar do Tesla, faz do 0 a 100 em 3,6 segundos, e é com baterias de íons de lítio, aliás, iguais aos que estão nos laptops, e estão lá e estão a fazer. E tem 8 anos de garantia. O problema é a estabilidade que depois dá. Estão 8 anos de garantia. Mais mesa. Posso? Sim. Aqui, a este propósito, também só acrescentar que outro dia li numa revista que um piloto de Fórmula 1 da Mercedes foi testar aquele Mercedes que tem as gaivotas, que tem as gaivotas, não sei se eram também, alguns terão lido, e aquilo era absolutamente espetacular. O carro tinha quase 500 cavalos, tinha um motor por roda, e portanto tinha uma distribuição de binário fantástica pelas diferentes rodas, ele tinha um comportamento extraordinário, e portanto as baterias eram capazes de alimentar aqueles motores, aqueles quase motores dos 500 cavalos em simultâneo. Portanto, isso era a última ordem. Não sei nada da dinâmica nem da cinética das baterias, mas isto sei que existe de facto. Relativamente à pergunta do Engenheiro Jorge Godinho, é extremamente interessante, porque de facto ninguém pode pensar que a eficiência energética em casa, ou seja, a gestão energética em casa, o energy management em casa, se faz apenas porque eu sei as coisas e vou carregar nos botões, porque só se faz isso no primeiro dia e não se faz no segundo. E, efetivamente, as redes inteligentes, e mais do que isso, a capacidade de ter informação centralizada e a capacidade de transmitir a distância para dentro de casa pode gerar isso. E nós estamos neste momento, através da EDP Serviços, a desenvolver este tipo de equipamentos em Évora, por acaso, e as experiências são de facto fantásticas, de, por exemplo, poder programar o desligar dos stand-bys que ninguém se lembra de desligar e que o desliga e liga automaticamente. Apenas algumas cargas, que são as cargas geríveis, tipicamente o AVAC, porque ninguém vai cozinhar de acordo com a hora do dia, não é? Mas esse tipo de aquecimento de água, etc., pode ser gerido remotamente e, sobretudo, pode vir a ser gerido de acordo com os indicadores de preço da energia em cada momento da rede. E, portanto, podemos ter coisas muito mais sofisticadas do ponto de vista da nossa gestão de energia que as smart grids vão permitir. Isto relativamente a esta questão. Relativamente, eu penso que o engenheiro Alberto Rosa vai explicar à Diana muito melhor o que é que se paga com o pagamento, mas aquilo basicamente é um cartão e, portanto, enquanto está a carregar, paga. Quando acabar o carregamento, deixou de pagar. Portanto, não estamos a pagar à hora. Não é um pré-pago. Não estamos a carregar não sei quantos quilowatt-horas e vir embora antes. Não, é exatamente aquilo que consumiu e depois há de aparecer na sua conta. Provavelmente é assim, espero. Relativamente ao CES. De facto, a rede, atualmente, nós já temos só de 60 pessoas inscritas naquela mini rede que a EDP tem montado. Do atrás. E são motas, basicamente, o que nós temos são 60 motas que carregam. E, de facto, tem um carregamento. E eu diria só que o problema ainda é maior. Porque, cada vez mais, existem as bicicletas elétricas, que são uma coisa que pode ter um enorme sucesso em Lisboa, porque pedalar nas subidas em Lisboa é complicado. No meu caso é uma maxi scooter, só para... Por exemplo, mas com essas bicicletas, e as pessoas não conseguem levar a bicicleta para casa para carregar na sua ficha, porque ela não cabe no elevador, ou mas é um trabalho impossível. E por isso tem de haver uma rede de carregamento, criar postos muito pequenininhos, mas tem de ter pensado esse facto. De facto, não é com tomadas Model 3 que se carrega bicicletas. Ou temos um sistema qualquer para facilitar o carregamento das bicicletas, ou de facto temos um problema que eu acho que esse vai ser muito mais do que um gadget, uma solução muito interessante para a mobilidade das cidades. Passo a palavra já ao próprio só dizer que vi um boneco da Volkswagen, uma solução urgentíssima. Uma bicicleta elétrica desmontável, mete-se os porta-bagagens,
chega-se à cidade, vai-se de bicicleta elétrica, não há mais uma solução em Garota. No maxi scooter já tem um certo tamanho. Mas uma maxi scooter já tem um certo tamanho.